Começar bola na rede, doutor Rui. Quando é que eu digo que um paciente tem pré-diabetes? Quais são os critérios diagnósticos para pré-diabetes? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar com vocês e com todo mundo que está assistindo. E discutir uma coisa tão legal, tão prevalente, a gente pode discutir isso mais na frente. O que é que a gente chama de pré-diabetes? É como o nome está dizendo, é um estado intermediário entre o paciente normoglicêmico e o paciente diabetes tipo 2. Então, esses pacientes, por que isso é tão importante? Porque esses pacientes, eles têm um risco enorme de desenvolver diabetes nos anos subsequentes. Por exemplo, existem estudos que mostram que 50% dos pré-diabéticos desenvolverão diabetes em 10 anos. E se a gente não coloca esses 10 anos, a gente pode dizer que 70% dos pré-diabéticos em algum momento desenvolverão diabetes. Então, primeiro que é um estado intermediário cada vez mais comum, mais frequente, e o risco para o aparecimento de diabetes é muito grande. Como é que a gente diagnostica o pré-diabetes? Para que a gente possa diagnosticar o pré-diabetes, é importante a gente colocar o que é normoglicemia. Então, nós temos três parâmetros para avaliar a normoglicemia. Nós temos a glicemia de jejum, que vai até 99 miligramas por decilitro. Nós temos a hemoglobina glicada, ou hemoglobina A1C, que vai até 5,6%. E nós temos uma glicemia ao acaso, quer dizer, uma glicemia que vai até 140 miligramas, que não seja necessariamente um teste ou uma glicemia de jejum. Isto posto, vamos para o outro lado. O que é que a gente considera diabetes? É uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 ou uma hemoglobina A1C maior ou igual a 6,5. Ora, se nós temos os dois extremos, vamos falar o que é de pré-diabetes agora. O glicemia de jejum entre 100 e 125 e uma hemoglobina glicada A1C entre 5,7 e 6,4. Entretanto, Ícaro, todo paciente, as sociedades colocam isso de forma muito clara, todo paciente que tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125, obrigatoriamente ele tem que submeter ao teste oral tolerância à glicose, que é aquela utilização por via oral de 75 gramas de glicose anidra, 82 gramas de destrozol, e 2 horas depois da ingestão, se dosa de novo a glicemia. E quando essa glicemia se encontra entre 140 e 199 miligramas por decilitro, nós temos o segundo diagnóstico pré-diabético, a tolerância diminuída à glicose. Então, nós temos a glicemia de jejum alterada, que vai de 100 a 125, e nós temos a tolerância diminuída à glicose, que é a pós-carga entre 140 e 199. Então, esses são os critérios que nós podemos definir o pré-diabetes. Perfeito. Eu acho que essa recomendação de fazer o teste oral vai muito também por a gente pensar que na fisiopatologia, geralmente esse paciente que tem a glicemia de jejum alterada, ele tem uma resistência insulínica mais a nível hepático, né? Com aumento da gliconeogênese, Isso. enquanto aquele que tem uma tolerância diminuída tem uma resistência mais relacionada a músculo, tecido adiposo, com redução dessa captação de glicose no período pós-prandial, além, obviamente, de uma falha aí na secreção de insulina, né? Depois que esse paciente se alimenta. É aquela história sempre de que vê o diabetes como um contínuo, né? Não tem um ponto que ele corta a chave e vira, né? Então, quando dá diagnóstico, aquela frase que sempre coloca, né? Eu aprendi com o Dr. Rui, de que quando você dá o diagnóstico, você já perdeu pelo menos 50% ali da massa de célula beta, então você já está atrasadinho ali, né? Tem que ter resolvido. Verdade. E tem uma coisa importante, Luciano, é que para a progressão para diabetes, você tem situações diferentes. Se o paciente só tem glicemia de jejum alterada, ele tem um risco aumentado. Se ele tem só tolerância de glicose, ele tem um risco maior do que a glicemia de jejum aumentada. E quando você tem os dois, aí você potencializa risco. E é por isso que a gente tem que avaliar os dois critérios. A glicemia de jejum e, a partir do teste oral tolerância à glicose, a glicemia pós-carga. Excelente. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.